Simbora. Embora! O que nós vamos fazer aqui hoje? Conversar um pouquinho? Vamos conversar um pouquinho sobre festas fora de casa, festas piquenique. É isso que a Magna manda Eita, bem. Me eita, isso conta, que a Magna. Magna escolheu fazer, né? Da vida. Exatamente. Já tem 5 anos que você faz essa brincadeira. E como é 5 que é? Se eu quiser anos. fazer uma festa ao ar livre, sei lá, no parque da cidade, pode? Tem como? Tem. Tem sim. Na verdade, a gente faz bastante, inclusive, né? A gente faz muita festa em áreas públicas, em parques públicos. É onde a gente mais faz, na verdade, onde a gente mais realiza. Brasília é uma das cidades no Brasil que tem o maior número de parques e áreas verdes. Olha, Então é bem, vou colocar o fone de novo que fica melhor para eu te ouvir. Então é bem propício, né, para a prática. Isso foi um fator determinante para a gente escolher trabalhar com esse segmento bem específico, você é né, que é pioneira o nisso, festa. né? Pioneira. A gente resolveu abrir a empresa, na verdade, há 5 anos atrás, porque não existia empresa nenhuma focada em realizar eventos com esse estilo, né, piquenique. Uhum. E aí a gente viu nessa brecha uma oportunidade. Eu sempre fui fã de eventos, sempre fui fã de comemorar, de celebrar, de reunir amigos, reunir famílias. E aí a gente viu nessa oportunidade, eu sempre gostei também de fazer muita coisa diferente, né? E E aí, aí sai quando a totalmente da gente casinha. sai totalmente da casinha, e quando a gente viu que era Brasília tinha todas as características, né, para poder realizar muitos piqueniques, mas não tinha ninguém que fazia isso de uma maneira mais organizada, né, mais bem estruturada. E aí a gente iniciou o nosso negócio, há Legal. 5 anos atrás. E E para você, fazer uma festa e no você me parque, perguntou para é. fazer pode, né, fazer festa no parque piquenique no parque da cidade? Pode e deve. E o que que eu não posso esquecer? Então, Resolvi que vou fazer. E aí, agora? assim, na verdade, o que é legal? E é bacana, assim, que a gente vai aprendendo todos os dias, né? A gente nunca deixa de aprender quando a gente começa a fazer qualquer coisa na vida, não só evento, né? Por que que eu tô falando isso? Porque no parque, quando você vai fazer um evento no parque, como, sei lá, parque da cidade, mas é mais ou menos uma regra geral para todos os parques. A primeira coisa que você precisa fazer escolher o lugar. Onde que eu vou fazer? Eu posso fazer em qualquer lugar, né? Parque da cidade. Vamos falar do Parque da Cidade. Posso fazer em qualquer lugar um piquenique? Hum, Em vias de regra, no Parque da Cidade existe uma área, 2 estacionamentos específicos que eles são destinados diretamente para piquenique, para a prática de piquenique, olha, nem que é o sabia disso. que é o estacionamento 4 e o 5, que fica perto daquelas churrasqueiras. Sim, onde tem os Esses pinheiros. Onde tem os pinheiros, aqueles 2 estacionamentos, dentro do mapinha do Parque da Cidade, lá está escrito área de piquenique. Então, são específicos para piquenique. Mas não necessariamente então ali você pode fazer sem problema nenhum, porque ali é destinado para isso. Agora eu quero fazer no estacionamento 11, né? Outro estacionamento qualquer um outro. Pode fazer também. Hum, Aí você precisa ter alguns cuidados, né? No Parque da Cidade, quando você vai fazer um evento com uma característica grande, que você vai montar tenda, alguma coisa assim, você precisa ir até a administração e você precisa comunicar, e aí tem as regras lá, porque já se você tem uma estrutura muito gigante, principalmente quando inclui tenda, eles consideram que é um evento maior, aí tem uma série de certo. regras lá para eles fazer. Mas se é um piquenique para 10 pessoas, 15 pessoas, vocês vão levar uma toalha grande, almofadas, né, uma mesinha baixa, você vai levar comidinha para se reunir com a família, não tem problema. Isso não é Legal. considerado um evento grande, você pode fazer em qualquer estacionamento. Então, o que que você precisa fazer quando você vai pensar, quando você vai fazer o piquenique no Parque da Cidade? Primeiro, você precisa escolher onde você vai fazer. Esse lugar ele precisa ter sombra, mas se você vai fazer durante o dia, de manhã, à tarde, ele precisa ter sombra. Agora está começando a ficar meio friozinho, né? Então tem gente que fala, é até bom estar no sol porque tá meio friozinho, então é mais gostoso ficar no sol. Só que se ficar 5 minutos no sol, quando tá um vento friozinho, é uma coisa. Agora, se ficar 1 hora, 2 horas, 3 Sim, horas,
não fica gostoso, não fica mais agradável, né? Então, mesmo se o clima tiver um pouco friozinho, você tem que procurar um lugar que tem sombra. E o que é legal, que eu sempre indico, porque assim, além de fazer a decoração, de organizar todo o evento, eu não sei se você sabe, mas a gente aluga o nosso material para piquenique. Então, se a pessoa é habilidosa, ela quer fazer, eu quero comemorar o aniversário da minha filha e vou chamar a família toda para o Parque da Cidade. E ela mesma quer não... montar tudo, eu mesmo vou beleza. montar, mas eu não tenho toalha de piquenique, nem quero fazer, porque eu vou usar só dessa vez. Ou então, muita gente mora em apartamento em Brasília, né? Não tem muito espaço para guardar as coisas. Não quero produzir para depois ficar guardando. Ou então, almofada também, eu não vou comprar almofada só para esse momento. Evento. Então, a pessoa pode alugar. Então, na verdade, esse é o meu carro-chefe, que são as locações do material de piquenique para a mãe, para as famílias, para elas mesmas montarem. Então, quando você tem essa estrutura, eu sugiro sempre a pessoa escolher o lugar onde ela vai montar e ela ir na hora que ela vai fazer o evento dela. Uma Daí ela semana vê antes, como um é que dia tá o antes, sol, para essas ela coisas ver, todas. para ela ver onde ela vai montar a mesa. Vou montar uma mesinha do bolo. O bolo e os docinhos, eles nunca podem ficar no sol, desde a hora que ela vai montar até o final da festa. Então, eu sugiro, você não derrete tudo. E tem a questão da segurança alimentar também, né? Dos produtos, eles não podem ficar expostos no sol muito tempo. Até isso é importante a pessoa pensar o que ela vai levar, né, de comidinha para um piquenique. Mas, então, eu sempre indico, primeiro você vai no lugar que seja um dia antes, na hora do seu evento, e observa como é que está a sombra. E aí já determina onde que você vai colocar a mesa do bolo, onde que você vai colocar os laudes, onde que você vai montar a sua estrutura de uma maneira que fique aconchegante e bem gostoso para você receber os convidados. Eu sempre falo assim que você está convidando as pessoas para irem para um lugar onde não tem infraestrutura nenhuma. Se você convida alguém para ir para sua casa, você vai oferecer o melhor que você tem na sua casa para ela. Então, se você convida para ir para um evento no parque, as pessoas já sabem que a estrutura é diferente, mas nem por isso precisa deixar de ser aconchegante e confortável. Com certeza. E isso você consegue fazer com uma toalha e com almofadas, de uma maneira bem, bem bacana, né? Então, depois de visto escolhido o lugar, eu ainda digo assim, sempre escolha um plano B também, porque em área pública você não consegue garantir o espaço. Então, você pode ter ido lá no dia anterior, você olha que embaixo daquela árvore, meu evento vai ficar perfeito. No outro dia, você chega lá e alguém teve a mesma ideia e está lá com o evento já montado naquele espaço, você chega e fala, caramba, e agora? E agora? Né? Chora. Então, mas isso é muito tranquilo, porque ali no parque você tem, dependendo do lugar que você vai, você tem muita sombra e muitas árvores. Então, você dá uma olhada, eu quero aqui. Mas, se por acaso não der, andando mais ali 4 metros, eu consigo fazer um evento lindo também. Legal. Mas nunca aconteceu comigo. Todos os eventos, mas eu chego com muita antecedência. Eu chego com, no mínimo, 2 horas de antecedência no local. Então, nunca aconteceu. Todos os lugares que a gente escolheu para fazer o piquenique, nunca aconteceu de chegar já garante lá a vaga, e ter alguém. Mas eu chego com muita antecedência. Então, eu sempre falo para quem vai montar, né? Chega com antecedência, não deixa para chegar na hora, não. A outra questão que eu sugiro muito, assim, tem que ser próximo a estacionamento, para a pessoa não escolher um lugar muito afastado do estacionamento. Por quê? Geralmente, quando você faz um piquenique, você leva um monte de coisa. Assim, se for menos pessoas, a estrutura vai ser menor. Mas de 10 pessoas, você já tem uma estrutura grande. Então, você vai levar refrigerante é pesado, ou suco, que é pesado. Você vai carregar uma prancha de madeira para montar a mesa do bolo, uns caixotes, as próprias almofadas que são da volume, almofada, né? Então, tenta não ir para muito longe do estacionamento, justamente para não ficar... Facilitar. Senão, para facilitar, porque daí você pega tudo no carro, você consegue transportar para o lugar e depois a volta também. Então, é uma das questões. E outra coisa primordial, tem que ser um local próximo a banheiros, que tem banheiro próximo. Porque, geralmente, os piqueniques, eles duram, em média, de 3 a 4 horas. Geralmente 4 horas, tem gente que até estende esse prazo, porque você vai para um lugar ao ar livre, que é um lugar muito aconchegante, muito gostoso. O piquenique, eu sempre falo assim, que tanto para o adulto como para a criança, para a criança eu falo assim que é muito óbvio, né? Apesar de não existir nada óbvio, que a criança adora, porque a criança ela gosta de liberdade.
É Então, ela ótimo para gosta correr de mesmo. correr para um lado, para o outro. Então, quando você vai para um parque, para ela, até embaixo dos blocos, né, dos prédios aqui em Brasília, que tem muito prédio, a primeira coisa que a criança faz é sair correndo, né? Uhum. Porque ela gosta dessa liberdade. Então, para a criança é maravilhoso. E eu digo sempre que a grande surpresa fica por conta dos adultos, né? Às vezes, principalmente os homens, eles tendem a falar assim para as esposas, né, que escolhem fazer piquenique. Mas será? As pessoas vão sentar no chão, né? Não sei o quê. E é surpreendente assim, o retorno e o feedback que a gente tem depois. Que legal. Eu falo que o ato de sentar ao chão, quando você senta numa almofada, parece que vira uma chavinha e aí acho que a gente volta nos tempos de criança um pouco. Tem uma Assim, né? memória afetiva bem legal, né? Afetiva bem grande. E é tão bacana, assim, Luiz, e isso, os feedbacks que a gente recebe durante esses 5 anos vai comprovando cada vez mais isso. É impressionante como gera uma conexão grande quando você faz um piquenique. O fato da pessoa sentar ao chão, na hora que ela senta no chão, é impressionante, mas o celular ela já deixa do lado, Já você larga de começa a mão. olhar mais no olho do outro, da pessoa que está na sua frente, da Verdade. pessoa que está do seu lado. Esse final de semana mesmo, gente, final de semana passado teve umas clientes que alugaram umas coisas para mim, fizeram um evento, depois no meio da semana uma cliente fez, tudo da mesma família. E agora, esse final de semana, terá outro. E ela falou assim, cara, eu fui nos 2 eventos, essa menina que vai fazer esse final de semana. Ela falou assim, eu fui nos eventos, e ela falou assim, que é aniversário do irmão dela. E ela falou assim, mas é um clima tão gostoso, tão diferente. A gente ficou horas e horas sentado, todo mundo conversando. Ela falou assim, ninguém pegava em celular, né? Então, é muito gostoso o que o piquenique proporciona. Então, um dos nossos grandes objetivos, né, incentivando, né, que as pessoas Uhum. façam o piquenique, é justamente essa questão da conexão, que as pessoas se conectem mais, que as pessoas olhem mais no olho, né? Eu costumo postar umas postagens, ter umas postagens, alguns textos antigos nas minhas redes sociais, que eu falo muito dessa coisa de olhar mais no olho, né? Porque o piquenique, ele Verdade. proporciona isso. Mas voltando para o que a gente estava falando, então eu já falei de ir ao local um dia antes, de escolher Ficar um local pertinho, próximo de estacionamento, de escolher um banheiros. local próximo ao banheiro, porque as pessoas têm as necessidades fisiológicas delas, né? Criança, então, quando tem é na emergência, né? Pai, preciso ir no Não tem banheiro. Não é jeito. daqui 2 minutos, é agora. Não tem jeito, é. E não tem problema se ficar assim 1 metro distante, até 1 metro, 2 metros, né? A pessoa vai correndo ali e volta, não precisa Sim, ser não tem problema. grudado também, mas é importante que tenha naquele local banheiros, né? E uma coisa muito importante, né, que não pode esquecer, é o saco de lixo. Então, eu falo Ah, sempre assim que a gente tem que deixar o lugar onde a gente chegou melhor do que a gente recebeu, está recebeu. encontrando, né? Me lembro uma vez que a gente fez um piquenique, que aí depois eu vou até dar uma dica. Ele se estendeu um pouco a mais no Parque da Cidade, e a gente era para desmontar às 19, mas estava tão bom e o povo não queria ir embora. Então Ixi, as foi pessoas de noite mesmo. aí entrou a noite e ficou muito escuro, né? Então nós tiramos a nossa estrutura com as luzes do carro, assim, no estacionamento, que era um lugar onde um pouquinho mais afastado assim da pista, e não tinha claridade, não tinha iluminação. Então nós recolhemos tudo, o material, mas por Uhum. uma questão de segurança a gente não ficou muito tempo ali, né? Então a gente foi Sim. embora e no outro dia eu voltei bem cedinho para para retirar o lixo que porventura tinha ficado ali. E aí eu levei meu sobrinho comigo, ele falou assim, aí eu estava retirando e fui, e quando eu vi eu já estava assim a vários metros, né, assim, da área Da onde eu área tinha onde... feito o evento, recolhendo papel, garrafa. E aí meu sobrinho que estava comigo, ele falou assim, mas isso aí não era nosso, isso aí estava aí, né? E eu falei assim, mas nem por isso eu vou deixar aqui, né? Então eu sempre falo assim, a gente precisa deixar o lugar melhor do que a gente a gente encontrou encontrou. para o próximo que vai, né? Então o saco de lixo ele é imprescindível, ele tem que ir para que as pessoas realmente recolham todo o lixo que ela fizer ali naquele lugar, né? Ainda é uma forma de ensinar as crianças, não é ensinar, né? Você relembrar o seu filho, olha, Sim, tomou o todinho, lembra ali da lixeirinha. sim, o piquenique você pode proporcionar várias ações educativas, né? Principalmente relacionadas ao meio ambiente, assim, são inúmeras as possibilidades. E uma E, outra, hum, pode não, perguntar. diga, vai, manda bala. Não, e uma outra coisa que é muito importante nos parques,
que eu sempre oriento é a pessoa perguntar na administração se vai ter algum evento naquele final de semana. Você tem a agenda de evento, dá uma olhada na agenda de eventos. Sim. Por quê? Já aconteceu de cliente me dizer que alugou o material para fazer o piquenique numa área X. Quando ela chegou naquele estacionamento, tinha aqueles eventos gigantes acontecendo, aquelas ações absurdas com milhares de pessoas. Ela falou assim, quando eu cheguei lá, era tanta gente que eu Já não era o consegui piquenique. estacionar, nenhum dos meus convidados conseguiu, assim, não tinha um espaço que eu pudesse ter um pouquinho mais de privacidade para montar a estrutura, para comemorar com a minha família. Resultado, eles acabaram indo para outro estacionamento, mas aquilo gerou um desconforto, que teve que ligar para todo mundo, né, para avisar, olha, vem para outro Fica lugar. desagradável, né? Então, assim, uma coisa extremamente importante. Imagina ali no estacionamento, acho que é estacionamento 10, né? Que é aquela área central ali do Parque da Cidade É o Principal, 10. onde as pessoas chegam, né? Todo mundo chega por ali. Então, às vezes, tem ações, até governamentais, ou do governo, né? Ação do Sebrae, ações do Detran, que vai Sim, um monte de gente. Fica inviável você fazer alguma coisa próximo, né? Então, a outra coisa importante é isso, então, que é Só dar você uma olhadinha no verificar a agenda calendário. de evento. Verificar, tem muitos parques que eles não atendem telefone e você, às vezes, não encontra agenda na internet. Então, tem que ir mesmo, dá uma passadinha lá, a administração sempre fica no próprio parque. Tem os horários de funcionamento, mas ali no Parque da Cidade acho que funciona o dia todo, só fecha para a hora de almoço, de meio-dia às 14 fica fechado a área administrativa, e é ali mesmo no estacionamento 10, no caso do Parque da Cidade. Então é só entrar e perguntar, tem algum evento não tem grande? Muito mistério. Eu vou fazer o meu evento no estacionamento 4. Ali no estacionamento 4 é outro lugar que acontece muitos eventos grandes, eventos de um mês, né? Que eles montam Fica montada a estrutura lá um tempão. Há um tempão. Então, é importante a pessoa se atentar a isso. Eu acho que se a pessoa se atentar a isso, eu falei 5, né, motivos aqui, que eu acho que se ela se atentar a esses 5 motivos, para ela ter um sucesso no evento dela, no piquenique dela, já tá... dificilmente ela tira e queda, dificilmente ela vai ter alguma chateação, uma coisa que saia, né, do que ela pensou. Mas essa coisa do banheiro mesmo é tão óbvia, né, e do estacionamento, mas as pessoas falam assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Então, todo mundo que aluga o material, eu sempre que eu lembro, eu sempre pergunto, onde que você vai fazer? Às vezes as pessoas não entendem, né? Você é curiosa? Aí eu explico, quer saber do né? evento? Mas aí eu explico justamente porque algumas regrinhas a gente já sabe, né? E cada lugar, e essas regras também, tem uma coisa também, os parques, eles mudam muito as regras. A gente, quando o cliente me contrata para eu fazer o evento, né, para eu ir lá montar o evento, eu sempre vou na administração e peço uma autorização, apesar de você não precisar. Para um número pequeno de pessoas, você não precisa pedir autorização nenhuma, mas como empresa, eu prefiro ter essa precaução, né? Se resguardar, né? Me resguardar de avisar que naquele dia eu estou fazendo o evento, né? Então eu sempre vou, comunico para ter essa tranquilidade mesmo para saber, mas é muito tranquilo, assim. Você tem alguma experiência no parque de Águas Claras? Porque no Parque da Cidade a gente conhece que tem muitas áreas com sombra. Muitas áreas com sombra. No Parque de Águas Claras eu não me lembro tanto. Eu adoro o espaço onde a gente faz piquenique no Parque de Águas Claras. Na verdade, acho que todos, inclusive, quando a pessoa vai fazer, eu falo, onde que você vai fazer? Né? Eu falo, faz nesse lugar que é muito legal. Eu já fiz evento de manhã e já fiz evento à tarde nesse local. Opa, é bom que serve para os dois períodos. Sim, porque tem sombra tanto de manhã como à noite, é um lugar super gostoso. Eu adoro o Parque de Águas Claras. E eu até falo assim, o Parque da Cidade eu gosto muito, né? Mas se bem que agora, no ano passado, final do ano passado, a última vez que eu fui no Parque da Cidade, eles estavam reformando os banheiros, mas é uma pena o que fazem ali, né? O vandalismo de quebrar as portas. Eu lembro que não tinha um banheiro no Parque da Cidade que tinha porta. Eu já fiz evento no Parque da Cidade para dar um conforto maior para cliente que me contratou. Eu contratei banheiro químico? Não, já teve também com banheiro químico, mas eu contratei biombo para fazer porta e botei uma pessoa minha o tempo inteiro no banheiro público, mas com
com algumas coisas para dar um conforto maior, que é triste, né? Mas assim, às vezes não tem água, grande parte dos banheiros não tem água, grande parte não tinha porta. Eu acho que isso mudou, porque final do ano passado eu passei por lá e eles estavam reformando os banheiros e o Uma rapaz me coisa disse boa. que ia ter uma reforma legal. Espero que... É que depois eu não voltei mais, eu não sei como é que tá, porque eu um tempo fora no início do ano, não fui lá. Espero que esteja arrumado. Mas por que que eu tô falando isso? Porque eu gosto muito do Parque de Águas Claras, que é um parque mais novo, e obviamente vai estar tudo mais conservado, né? E os banheiros são tudo novinho, não sei como é que tá agora, né? Mas a última vez que eu fiz evento lá, o banheiro tudo limpinho, novinho, tudo funcionando. Ai, que coisa Então boa. eu gosto muito. Tem um espaço, ali, tem uma entrada que é o único lugar que você pode entrar com carro. Eu não Sei. sei o nome da entrada, mas é só um lugar ali no parque É de porque Águas tem Claras aquela que você entrada consegue entrar com carro. principal, onde a pessoa Ali não você não entra de entra, carro, você não entra né? com carro. Aí você anda mais Não é um ali, mas você pouquinho. segue, isso, você segue lá na frente, à direita tem uma entrada, então você entra dentro do parque por aquela entrada e vai até o final dela. Uhum. Lá no final, eu não sei o que tem ali, se é uma escola ambiental, se É é algo de uma casa de polícia. madeira, um negócio assim, não É, é? exatamente ali. Inclusive, ali tem até uma tenda fixa, né? Que tem algumas pessoas que usam aquela tenda fixa para fazer piquenique, mas não é ali na tenda, é atrás da casa de madeira. Hum. Atrás da casa de madeira tem uma árvore enorme e do outro lado tem os banheiros. E Ah, ali tem um pertinho. estacionamento. Então, assim, eu adoro ali porque você tem um estacionamento, você consegue chegar pertinho do lugar do piquenique, você Uhum. tem um estacionamento, você tem o banheiro super arrumadinho do outro lado e é como se fosse um campo de futebol ali, é uma grama enorme, assim, uma área toda plana e tem uma árvore grande que dá sombra tanto de manhã como à tarde. Então eu sempre indico para as pessoas fazerem ali Ali é quase que seu evento privado, né? Porque poucas pessoas estacionam ali dentro, até porque nem cabe é muito perto, carro. não, são poucos carros, não são muitos. E é perto da Lagoa dos Patos. Sim. Em frente está a Lagoa dos Patos. Então, aquele lugar, para mim, ali, inclusive, é um dos meus preferidos para fazer Legal, piquenique. Adoro legal. fazer piquenique ali. Eu acho muito bacana aquela área. É uma delícia. Assim, você senta ali, você Tem tempo esquece que eu da não vou vida lá no embaixo Parque de da Águas sombra. Claras. É bem gostoso ali. Essa é uma área que eu sempre sugiro. Então, os clientes às vezes, Valeu a eu não sei dica. ainda onde eu vou fazer. Mas aí eu falo assim, você tem banheiro, você tem estacionamento próximo, você tem sombra. Perfeito. Então, tudo que você precisa está ali perto, né? Eu gosto muito de fazer E, lá. Magna, e se eu sou um pai doido, moro num Ah, apartamento, aham. posso fazer um piquenique na sala de casa? É possível isso? Eita, é extremamente possível. Ainda mais agora, né? Tá super propício Agora para então, né? isso. Todo mundo dentro de casa. Mas antes de eu falar isso, deixa eu dar só uma dica que eu Hum. acabei esquecendo de falar, mas em relação aos parques ainda, uma coisa que é muito importante. Piquenique à noite, né? Nos parques públicos. Não são recomendados, a gente não recomenda. Então, o horário, às vezes os pais falam, qual o melhor horário para fazer piquenique? De manhã ou à tarde? Eu falo, tanto faz. Quando é criança muito pequena, né, eu falo assim para os pais sempre observarem a rotina da criança. Sim. Então, se a criança gosta muito de estar mais Mais lerda, mais dispersa. preguiçosinha de manhã, então faz à tarde. E o contrário, né, porque o ideal é que a criança se Se divirta, né? divirta, né? Então, os adultos se adequam à rotina da criança. Mas tanto faz. Mas eu sempre digo assim, porque o piquenique geralmente é 4 horas de duração, para que as pessoas não estendam muito, então que acabe no máximo às 18 horas, para dar tempo, com a luz do dia ainda, da pessoa De desmontar desmontar todo o tudo. evento e sair, por questão de segurança. Ali no Parque da Cidade, no Parque de Águas Claras eu não sei como é, mas no Parque da Cidade dá 18 horas, vai chegando muito morador de rua, porque eles tomam banho naquelas duchas que tem ali e eles dormem ali. Uhum. Não que necessariamente o morador de rua vai te fazer alguma coisa, mas os próprios guardas, né, a segurança do parque, ela sugere que não faça evento depois das 18. Então, teve Certo. essa cliente nossa mesmo que acabou estendendo um Estendendo um pouquinho, pouquinho. né? Aí tem gente que gosta de marcar 4, 5 horas da tarde, eu falo, marca 2 da tarde, né? Porque é tão gostoso, as pessoas não Se vão querer ir aproveita embora. tanto, né? Que aí você consegue aproveitar mais. E sempre quando você vai convidar alguém para um evento, que você convida com antecedência, a pessoa se programa para aquele horário, né? Para estar no evento. Sim.
Então, de manhã não tem problema, mas quando for à tarde, eu sugiro sempre assim 14 horas, no máximo 15 horas, para que a pessoa termine o evento com a luz do dia ainda. Isso é por questão de segurança. Então, e às vezes a iluminação, dependendo do Os parque, realmente parques você não aqui, tem eles não são iluminação à muito noite, né? iluminados assim, né? Se não for na É, ciclovia ali, a iluminação não é tem meio iluminação. precária. Aí você não tem. Mas acho que de parque a gente abordou os principais tópicos, assim, né? E é legal, e complementando ainda, é legal a pessoa sempre perguntar também na administração sobre regras, porque cada parque é diferente do outro. Né? Parque da cidade, eu falei muito do Parque da Cidade, mas Parque de Águas Claras, por exemplo, eles não permitem usar balão. E aí eu falei que os parques mudam muito as regras, porque eles vão mudando as regras de acordo com o comportamento do público que faz uso. Sim. E as pessoas, tem muita gente que acaba exagerando, tem muita gente, o balão, Parque de Águas Claras mesmo, ali eles têm animais, né? Tem mais animais ali no parque, tem uma... E as E aí pessoas acaba que acabam, que surge, no o animal início usavam come. muito balão, deixava aquele balão todo estourado ali no final. Então, o CCBB também não permite usar nenhum mobiliário alto, não permite usar balão também, jardim botânico. Então, tem alguns lugares que as regras são mais rígidas, mas nada que impeça se eu ter um De evento fazer super um piquenique bonito, legal. agradável e gostoso. Só a gente respeitar essas normas, essas regras, e dá para fazer um evento super legal também. Legal, legal. Mas aí tem um pai doido, né? Uma Doido que quer mãe fazer no doida, apartamento. quer Não, fazer no primeiro tem gente que apartamento. faz em casa. Tem gente que mora em casa e aí tem a opção de fazer no quintal, no No jardim. jardim, no quintal. E Brasília é outro lugar que tem muitas casas com jardins, né? Então, além dos parques públicos, tem muita casa com jardins maravilhosos que as pessoas às vezes nem aproveitam tanto, né? Tem aquele jardim lindo ali e acaba não fazendo alguma coisa. Tem essa possibilidade. E outra coisa que é extremamente comum em Brasília, que é crescente, são as pessoas que moram em apartamento fazer embaixo do bloco, no gramado, embaixo do bloco. Aqui em Que é casa muito, mesmo já aconteceu isso. Nós já fizemos o já, né? aniversário da minha filha do meio, debaixo do bloco. E o Embaixo tema do da bloco. festa era debaixo do bloco. Olha que legal. Então, aqui em Brasília, demais. Assim, a gente tem feito muita coisa embaixo dos prédios, e aí a gente sugere sempre a pessoa acabar reservar o salão de festa para que fique os banheiros disponíveis para o pessoal, para que os convidados não precisem subir no Subir no apartamento, apartamento. fica mais confortável. Mas é muito legal. E tem a comodidade, a pessoa já está na casa dela, é só descer e a Faltou festa já está alguma acontecendo coisinha, ali tá embaixo. fácil, né? Opa, deixa eu ali pegar, né? Esqueci esse papo de cortar bolo. Ah, sempre Deixa eu ir lá esquece. buscar. A vela do bolo, sempre esquece. Então tem essas coisas. Mas no apartamento é legal, porque assim, quando a gente faz um contrato de evento de piquenique, se houver qualquer probabilidade de chuva, e aí eu tô contando essa história porque eu vou chegar no evento dentro de casa, né? Se houver qualquer probabilidade de chuva, a gente não faz o evento na área externa. Sim, não tem condição. No meu contrato, a pessoa é obrigada a ter um plano B, que geralmente em Brasília, o plano B é o salão de festa do prédio da pessoa. Geralmente, quase todo mundo mora em Em apartamento, apartamento então e a tem pessoa deixa reservado o prédio o o salão. salão, né, da casa. E aí a gente transfere o piquenique ao ar livre para o piquenique indoor, que aí é o piquenique dentro de casa. Uhum. E para o piquenique indoor, quando a festa... Porque assim, eu digo para o pessoal do piquenique, às vezes as pessoas ligam, mas tem 90% de chance de chuva, mas Deus é grande, eu vou arriscar e vou fazer um evento lá fora, tenho fé que não vai Que não chover. vai chover. Mas aí eu falo assim, mas vale o risco, porque se chove, eu Depois que também você tenho... monta tudo, tem que sair, todo Depois que mundo você sair monta correndo, né? mundo, acaba com a sua festa. Você está numa área pública, onde você não tem para onde ir, onde você tem que catar tudo, sair correndo, acaba com a festa. Não vale o risco, né? Verdade. Acho que vale comemorar. Então, por isso, aí a gente consegue hoje transferir para dentro de um salão. Aí, claro que aí a gente precisa checar com o condomínio, quando é em prédio, precisa checar o tamanho do espaço para ver se cabe a estrutura, porque daí a Sim. gente consegue acomodar de uma maneira um pouco diferente toda a estrutura que seria montada ao ar livre dentro do Para salão dentro de do salão. festas. Aí a gente só precisa ficar atento às regras de condomínio, porque tem condomínios que vê se permite retirar, então a gente retira todo o mobiliário. Todos que a gente já precisou fazer assim, todos permitiram, graças a Deus. Tirar as Então você mesas, tem as que cadeiras do retirar a salão, mesa, a né? cadeira toda, a gente guarda em algum lugar e monta toda a proposta do piquenique ali no piso frio mesmo. A gente faz pequenas adequações e fica
muito legal também. Os meninos se muito divertem bacana. em qualquer lugar, né? A experiência é a mesma, porque o piquenique ele é muito lúdico, né? Essa coisa de você sentar no chão, sentar na almofada, que a gente não faz isso todo dia. Não é comum. Não é muito comum. Então, mesmo se for no piquenique indoor, é legal. E aí, dentro de casa, o que é bacana? Principalmente agora que está todo mundo muito dentro de casa, né? Uhum. Eu tenho uma irmã que mora fora. Ela mora fora do Brasil, mora na França. Ela tem 2 filhos. Um tá com 2 aninhos e o outro com 4 aninhos. E ela tem, eles, né, ela e o marido dela, eles têm uma preocupação muito grande com a criança ficar dentro de casa sem atividade nenhuma. Ela mora numa casa, tem um jardim legal, ela ainda pode sair. Mas ela tem uma preocupação muito grande, assim, com a criança, ela tem que ter uma atividade. Nossa, hoje eu não fiz nada com meu filho ainda, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eles doam muito tempo, assim, para os filhos. É mais cultural do que aqui, assim, no Brasil. Entendi. Essa coisa de você se doar mais para estar, de fato, com seu filho, de sentar no chão, de brincar com ele, né? De proporcionar uma atividade. E dentro de casa, assim, todos os dias eles têm que sair de dentro de casa. Tá? Eu falo assim, nossa, ainda não saí com as crianças hoje, eu preciso dar uma volta com elas. Mesmo que seja no jardim. Então, e isso gera uma rotina, assim, os meninos, eles têm sempre um entretenimento legal. Então, por mais, mesmo que a gente esteja dentro de casa, é legal você proporcionar com que você tem ali uma atividade diferente. Sim. Então, se você tá na sua sala, tá no seu apartamento aí, todo dia você tem N atividades. Mas hoje, amanhã, vamos fazer um piquenique de café da manhã na sala? Cara, o seu filho, ele já fala assim, sério, tem certeza que eles vão dar um pulo de alegria. Né? Já vai falar assim, um piquenique na sala, uau, né? Que legal. E aí, você não tem muito espaço, é chegar mesmo o sofá pro canto, sabe? Você pega a mesa de jantar e arrasta o sofá pro canto. Mas essa coisa de você... E aí, acho que você consegue gerar uma conexão grande entre, né, filhos e pais. Sim. Porque aí você já começa a preparar, as crianças já começam... Eu tô falando isso e falei da minha irmã, porque lá, eu estive lá no final do ano, e a gente fez muito isso. E os meninos ficavam numa euforia, e aí eles já pegavam uma toalha, a gente vai usar essa toalha para o piquenique. Os brinquedinhos, esse brinquedinho vai para o piquenique. Ele começa a participar no dia anterior, né? E aí eles mesmos, no outro dia de manhã, pegavam o potinho com a uva e colocavam no chão, né, em cima da toalha, eles já iam tomando a ação. Então, isso é muito gostoso, né? E aí você foge um pouco da rotina. É uma atividade simples, mas o fato de você forrar uma esteira ou uma toalha no meio da sala, pega uma mesinha, e aí hoje eu tenho material pequeno também, que se você achar que não tem nada em casa, você pode alugar e levar para dentro da sua casa. Eu tenho um projeto que chama Piquenique em Casa, então que você pode pegar uma estrutura pequena para você montar dentro da sua casa, que não vai tomar tanto espaço. Mas você também pode pegar uma mesinha de centro sua, né? Tira todos os enfeites dali, os adornos, forra ela, tira de cima, coloca em cima, né? E talvez não precise nem de tapete, nem de toalha, joga as almofadas do sofá no chão, e aí você monta ali o café da manhã. Então vai você, né? Você tem 3 filhos, né? São 3. Você, sua esposa, a Vivi e as crianças sentar no chão, numa mesa baixinha. Isso já é uma atividade que te tira da zona de conforto, né? Apesar de que não, né? A gente está em casa, a gente senta muito no chão, mas te tira um pouco da zona. Eles têm uma capacidade de imaginação, parece que muito melhor que nossa como adultos, né? Então, quando você fala que vai fazer um piquenique na sala, que a gente vai arrastar, vai fazer e vai não sei o quê, sem nem começar a fazer, eu imagino que o teto saia e ele já imagina um negócio assim, o sol, a grama, né? O sol vai entrar pela janela e vai não sei o quê. E às vezes aquilo nem acontece, mas a fantasia é tão gostosa que vale tudo. Isso, tem essa fantasia, né? Eu falo assim que é um momento mágico, né? Quando você senta no chão, numa toalha, numa almofada, seja dentro de casa, seja na grama, eu falo que tem a chavinha mágica e você começa a vivenciar um momento mágico, que é justamente a conexão que gera nesse pequeno momento. Primeiro porque a cabeça da criança, ela já fica 1000. Né? E dependendo, assim, as crianças mais novas, elas acreditam que aquilo ali é um evento enorme mesmo, né? E aí adolescente não gosta disso. Para os adolescentes, para os pré-adolescentes, esse momento de convívio com o pai e com a mãe,
ele é extremamente prazeroso, porque você vai ficar ali no mínimo 1 hora envolvida naquele processo de montar a mesinha, de arrastar o sofá, de colocar a comidinha, de comer. Então, é 1 hora mágica, é um momento mágico que são as memórias afetivas que você vai criando, a que você criança vai lembra guardando, disso né? para sempre. Ela lembra disso para sempre, né? Que é um momento especial. Então, você tem aí seus filhos, né? Não sei qual idade, eu sei que seus filhos são maiorzinhos, mas você proporciona um momento parecido, assim, para eles, essa memória que eles vão ter, falam assim, pô, meu pai trabalha tanto, minha mãe trabalha tanto, né? Mas eles deixaram tudo de lado e para estar aqui com a 100%. gente nesse momento agora, né? 100%. E acaba sendo divertido para o adulto também, né? Sim. Então, aquele momento, então, será que eu vou fazer um piquenique em casa? Cara, faça um piquenique em casa que é gostoso. E eu digo mais, não é só para criança. Não. Né? Eu falo muito, agora tá chegando o Dia dos Namorados aí, né? Então, pro casal também. O casal tá todo dia, né? Tá ali, aí, sei lá, vamos tomar um vinho, mas não vamos pra mesa de jantar hoje. Não, vamos sentar aqui no chão, em frente à TV, e vamos tomar o nosso vinho, comer o nosso queijinho aqui. Então, você mudou. É uma coisa tão simples, mas que pode trazer uma experiência tão incrível, né? E uma memória tão incrível, tanto também para os casais. Para a criança é absurdo. Nós então, fizemos aniversário de casamento agora em meio à pandemia. E aí 15 anos de casados. E a gente não podia sair, não tinha restaurante, nada disso. Aí nós fizemos um jantar em casa, onde todos participaram. Alugamos algumas peças, botamos na mesa, fazendo uma mesa bonita e tal. E aí tinha um vinho, que eu tomei com a Vivi e tal. E as crianças, claro, não tomam vinho, mas tomam suco de uva. E aí a gente botou as taças de vinho para todo mundo. Para todo mundo. E aí eles tomavam o suco de uva na taça de vinho. Eles falam disso o tempo inteiro. Qualquer coisa, posso tomar naquela taça de novo? Se tornou uma bobagem. Olha que legal, uma bobagem. Um grau de importância muito grande. Exatamente, é porque toda criança quer ser adulto logo, né? Não é? Então, assim, você tomar uma taça, eu tô tomando um vinho. Para eles, aquilo podia ser, não era um suco de uva. Não né? ele está tomando vinho praticamente. Eu tô tomando, e não necessariamente, mas assim, eu tô usando uma taça, né, de vinho que teoricamente é quase que um objeto proibido, né? Não pode tocar porque quebra e não sei o quê. De repente, tá aí, pode usar. Exatamente. E é perfeito esse exemplo, porque daí você no dia a dia você vai dar um suco, mas você vai pegar o copinho lá normal para né? ele. O de dia a dia. Todo dia, né? Aquilo ali para criança é a rotina dela. Né? Você pode até montar uma mesa legal, bacana para o almoço de domingo, mas isso é um detalhe que geralmente os pais não se atentam, né? O fato de você ter se atentado àquilo fez um evento memorável e criou uma memória afetiva para a vida inteira, tanto na memória de vocês, que você está aí contando, e principalmente na deles, né? Então, é possível fazer o piquenique em casa. Quem tem jardim, se não for período de chuva, fica maravilhoso, né? É uma delícia aproveitar. E quem tem jardim joga para dentro de sala também. E joga para dentro da sala, varanda de apartamento, né? A gente já fez muito assim, montou estrutura pequenininha na varanda do apartamento. Né? O que acontece muito também assim nas festas, porque tem tanto pais e mães que alugam o meu material, como decoradoras também de festas. Então tem decoradoras de festas que aí o evento não é um piquenique, mas ela aluga uma estrutura pequena de piquenique para as crianças. Então, eu acho que é fundamental, assim, quando você vai fazer uma festa, casamento, né? Você pensar o que eu vou ter crianças no meu evento. Então, o que eu vou preparar para essas crianças? Eu acho que isso é um carinho tão grande assim com a pessoa, né? Se eu convido o Luiz e a Vivi para vir à minha casa e eu sei que ele vai vir com as crianças, então eu acho que é um carinho tão grande para vocês. Eu acho que quando vocês chegam aqui na minha casa e eu, sei lá, dependendo da idade, mas eu deixei um jogo num cantinho montado para eles jogarem, um desenho para pintar, alguma coisa para eles. Então eu acho que em toda festa que tem criança, eu acho que é muito gostoso isso, né? Você montar receber bem, receber de verdade, né? Eu falo muito isso em casamento, já tive a oportunidade de conversar um pouco com um cerimonialista sobre isso, e eu falo assim, casamento, você escolhe no dedo, né? As pessoas que você convida.
é caro, né? Fazer uma festa não legal, dá pra fazer um ficar... casamento é caro, né? E aí você convida as pessoas assim, escolhidas a dedo. E aí a pessoa, geralmente, principalmente quem tem filho muito pequeno, se você vai num evento, daqui a pouco ele tá com sono. Ele tá com sono, aí você vai deixar. Se você não tem um lugar, né, no casamento preparado para criança, acho que hoje a maior parte das pessoas já Até pensam sim. nisso. Mas se você não pensa, daqui a pouco a criança está deitada ali na cadeira e aí ou a mãe ou o pai que ficou Tá com ali essa do lado criança tomando não conta, dançou, não não se fez, não curtiu divertiu e nada. vai embora cedo. Então eu falo assim, o casal ele paga tão caro para ter um evento tão bacana e ele quer tanto a presença das pessoas que ele chamou ali, mas algumas pessoas ainda não se atentam a isso, né? Sim. Assim, se eu convidei a Vivi e o Luiz, eu quero que eles cheguem cedo e todo mundo fique até o final da minha Até o festa, finalzinho. porque eu fiz tudo com tanto capricho para que todo mundo aproveite, né, tudo. Eu contratei uma banda, contratei um DJ tão legal, né, para que a gente possa dançar, mas aí de repente você fica a noite inteira, parte da festa, sentada com a criança dormindo no seu colo. Então, ainda existem pessoas que acabam não pensando muito nisso, mas é extremamente importante em qualquer evento. Então, eu alugo muito meu material de piquenique também para decoradoras que estão fazendo um evento, mas aí, essa festa vai ter muita criança, então eu quero montar uma área de piquenique para elas ali. E aí bota um entreter as desenho. crianças e... Sim, e a criança adora sentar num lugar mais baixinho, ela vê que aquilo ali foi preparado para ela, né? Ela fica encantada. Eu trabalhei muitos anos em hotelaria, na verdade a minha vida inteira foi trabalhando em hotelaria na área de eventos, né? Na área de eventos nos últimos anos e eventos sociais. E eu fui responsável nos últimos 3 anos que eu trabalhei num grande hotel, eu fui responsável pela programação de lazer dos finais de semana do hotel. O hotel tem uma área incrível de lazer. E aí foi bacana porque eu consegui levar muitas coisas. Eu já tinha a empresa de piquenique, mas a minha sócia ficava à frente enquanto eu trabalhava. Hoje eu estou à frente da empresa. E eu levei muitas coisas do piquenique para dentro desse hotel. E foi muito legal. Assim, eu levei cabaninha, né, para dentro do hotel. Então, porque final de semana, como a estrutura do hotel é muito legal, aos finais de semana, a gente recebia 80% dos hóspedes eram de Brasília, famílias. Pais Olha com só, a pessoa sai de crianças casa para passar um o final de semana semana no no hotel. hotel, na própria cidade. Na própria cidade, era muito assim. Então a gente começou a fazer, então eu levei a cabaninha para dentro do quarto, né? A criança até 4 anos e sem pagar nada. Você podia pedir em vez de ter uma cama extra ali que você monta para a criança, a criança chegava e tinha uma cabaninha com o nome dela escrito. E eles implementaram, né? Até expandiram essa ideia para outros hotéis da rede. Mas é essa coisa do lúdico, é da gente pensar em receber, né? E aí, no restaurante, aos finais de semana, porque era muita criança, né? Aos finais de semana, o restaurante é muito grande, então eu separei uma das alas do restaurante, pedi para tirar todas as cadeiras e a gente colocou uma mesa baixinha com almofadas. Uhum. Ficou sensacional. Então a criança chegava e aí a gente colocava o joguinho americano, pratinho, talher. Então ela chegava e ela tinha aquela sensação de importância também. Ela se sentia importante naquele lugar porque tinham pensado numa mesinha baixa, uma comidinha diferente. Aí montava-se um buffet um pouquinho diferente, né, para a criança, com as comidinhas que a criança gosta mais. Então o pai nem se fala, ficava encantado porque fala, caramba, pensaram no meu filho. E a criança fica... E a criança é como a experiência que seus filhos tiveram com a taça, né? Para tomar o suco de uva na taça. Você via as crianças chegando e sentando ali na mesinha, pegando o talher, o pratinho. Eles sentiam que eles tinham um lugar igual a mesa do pai dele estava montada. Ele tinha uma mesinha pequena, baixinha, montada igual para ele. Então, a criança... Então, é gostoso, mas isso tudo pensando no receber bem, pensar em quem você vai receber. Por isso que eu sempre falo, assim, o piquenique, ele tem, você vai convidar a pessoa que seja para dentro da sua casa, que seja no parque, mas tem que ser confortável. Você consegue fazer isso com pouco e também, se você quiser uma mega estrutura, você vai conseguir fazer uma mega estrutura. Mas, assim, você tem que pensar realmente, tem almofada para todo mundo, né? Eu tenho toalha para todo mundo, mas é isso. Excelente, excelente, adorei.
Adorei, adorei. Então temos muitas possibilidades. Pode fazer um piquenique fora de casa, num espaço público, debaixo do bloco, no quintal de casa, dentro de sala, num salão de festa. Não tem tempo ruim. O negócio é se conectar. O negócio é se conectar. E uma coisa que as pessoas me falam muito, não sei se a gente tem tempo aí para falar ainda. Vamos lá. Que eu falo muito, sabe, Luiz? Mas é bom que conta muita história, assim, que é gostoso. Você já percebeu, né? Mas tem às vezes as pessoas falam, eu queria tanto fazer o aniversário do meu filho de piquenique, mas ele quer de Homem-Aranha. Aí eu falo assim, mas é possível, né? É possível, né? Então, muita gente, às vezes, ainda pensa assim, o piquenique tem que ser tema piquenique. Não necessariamente. Dentro da proposta de piquenique, dá para inserir qualquer tema, né? Para quem gosta de tema, qualquer tema. A gente trabalha de uma maneira, quem conhece nosso trabalho, já acompanha as fotos nas redes sociais, a gente trabalha sempre de uma maneira muito mais lúdica. Com o objetivo mesmo de proporcionar algo bem divertido. Então, a gente não trabalha com aqueles personagens gigantes, né? Aquelas estruturas gigantes, que não é a nossa proposta. Mas a gente sempre consegue explorar muito o tema na mesa do bolo, com o próprio bolo, com a decoração dos docinhos. É onde a gente mais explora o tema. E as cores, nos laudos de piquenique, na toalha e nas almofadas, vermelho, a gente explora nas cores. Vermelho, azul. Eu tenho uma coisa assim, com criança, na verdade, nós pais é que floreamos as festas, né? Porque, na verdade, se seu filho quer uma festa do Homem-Aranha, deixa eu te contar, se você só arrumar a vela do Homem-Aranha, já virou a festa do Homem-Aranha. Você que não sabe disso, mas na imaginação dele é assim. E no ano seguinte, ele vai lembrar que a festa do ano passado foi do Homem-Aranha, e foi do que tinha o Homem-Aranha, que do Homem-Aranha, e só tinha vela. Para ele é o suficiente. E dá, assim, a gente usa muito também a arte em giz, né? Então, geralmente, a gente coloca a sinalização com desenho em giz, aí desenha o Homem-Aranha, bem-vindo ao piquenique, né? Que fera! Fala o nome. Então, a gente insere o tema, mas com elementos mais lúdicos, mais divertidos, assim, para realmente criar alguma coisa mais original. Essa é a proposta do piquenique. Você tem para ter um evento único, divertido, meio que mais fora do que todo mundo está fazendo, né? Uma proposta um pouco mais diferente. Adorei, muito bom. Vamos fazer muitos piqueniques, gente. Vamos fazer piquenique. Muito, muito gostoso. Magno, muito obrigado. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que eu falei tudo que eu me lembro. Depois eu vou me lembrar que eu esqueci de falar alguma coisa, mas eu acho que o principal é isso. Mas o principal mesmo do piquenique é a conexão. É você se desconectar deixar o telefone de lado, eletrônico, deixar o telefone do lado, se conectar mais com a pessoa que está do seu lado, olhar mais no olho um do outro. Esse é o grande barato, assim, por isso que eu amo tanto o que eu faço, né? Esse trabalho com o piquenique. Que ótimo, muito, muito obrigado. Valeu muito pelas dicas. E, gente, vamos fazer piquenique, que é mó barato. É o maior barato. Obrigada, viu, Luiz? Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço você. Obrigada pela oportunidade.